Essa semana saiu uma notícia aqui no Brasil sobre uma criança de 6,5 kg que nasceu de parto vaginal e, consequentemente, houve algumas complicações tanto para o neném quanto para a mãe. Esse processo, ele é comum quando a gente fala no sentido de peso de nenéns, pesos acima de 4 quilos. Mas a condução do caso, houve algumas divergências. Eu vou trabalhar todo esse discurso exclusivamente com o que está escrito na reportagem. Número 1, nós não estávamos lá. E número 2, nós não temos acesso ao prontuário, que foi descrito por todos os profissionais que estão envolvidos no caso. O que aconteceu foi que uma senhora multípara, ou seja, com mais de 2, 3, 4 partos vaginais, chegou à emergência sem nenhum dado documentado, seja um ultrassom, seja um pré-natal com alguma taxa de alteração, mostrando uma possibilidade de um bebê acima de 4 quilos. E como qualquer obstetra sabe que a via de parto benéfica por essa criança seria o parto vaginal. Quando a gente fala de crianças muito grandes, crianças de 4, 4,5, 5, 5,5 e 6,5, como no caso, a gente tem que separar em 2 grandes grupos. 3, para ser mais específica. Número 1, é constitucional. O pai dessa criança é imenso, 1,90 m, essa mãe é muito grande, eles têm um biotipo, um corpo muito esbelto, a ponto de genética, pai e mãe, fazer uma criança muito grande, é uma saída. Número 2, diabetes gestacional. Hoje a maior causa, mas não a única, é a diabetes gestacional. Um bebê gordinho, aos olhos, pode parecer bonito, fofinho, lindinho, mas ele traz doenças. É uma criança que, pela idade gestacional, vamos colocar aqui 38, 40 semanas, ela não está preparada para tamanho quilo. Quando a gente fala preparo, eu tô falando de cérebro, eu tô falando de pulmão, eu tô falando de intestino. E, consequentemente, pâncreas, insulina e glucagon, que faz essa troca. E eu posso ter a terceira opção, que pode acontecer. Na medicina, nem sempre, nem nunca. Quando a gente fala de diabetes gestacional, aqui entra a qualidade, a experiência do pré-natal, uma avaliação detalhada, uma vigilância, um detalhamento desses exames na época correta, no laboratório correto, com a paciente na responsabilidade do jejum, por exemplo, correto, a gente consegue flagrar. E não é distante, não é diferente o obstetra trabalhar em parceria, em harmonia com algumas especialidades, como a nutrição, como a endocrinologia. A gente faz um rastreio obrigatório no primeiro trimestre com a glicemia de sangue em jejum, e no segundo trimestre, entre 24 e 28 semanas, a gente faz o uso da garapinha, aquela meio angustiante que às vezes você vomita, a hora não. Mas também parcialmente aceitável, você pode fazer esse rastreio no terceiro. É função do obstetra avaliar sinais de alerta, como, por exemplo, um bebê muito grande a ultrassom, uma presença de muito líquido polidrâmio, um aumento, um ganho de peso volumoso. Nós, obstetras, temos as diretrizes, mas a galera da endócrino consegue até de maneira melhor fazer essa avaliação e com diagnósticos muito mais precisos. Por isso que trabalhar com equipe multiprofissional tem seus benefícios. Essa criança em específico, de acordo com a reportagem, ela chegou com ultrassom, o último ultrassom, com um peso de 3.400. Lembrando que ultrassonografia não é um exame de garantia, ele é um retrato, ele é uma fotografia, que eu preciso formar a imagem baseado também em outros órgãos, fígado, pâncreas, líquido, músculo, nervo. Eu ter um bebê de 3,5 kg, mas nascer 6,5 kg, é uma margem de erro muito grande, concordo com você. A margem aceitável é de pelo menos 10% para mais ou para menos. Então, baseado aí em 3.400, essa criança teria 3.700 ou 3 quilos. Mas alguns posicionamentos, esse bebê muito lá embaixo, a imagem não é melhor, a experiência do colega não é melhor, a máquina não é boa, não tem uma grande resolução, pode trazer alguns fatores, porque o ultrassom não é exame de garantia. Agora, foi colocado na reportagem que os obstetras opuseram, na verdade, eles priorizaram o parto vaginal, o que todo e qualquer obstetra faria com uma mulher com muitos partos vaginais. Uma coisa é eu indicar a cesariana porque traz algum risco ou tem algum dado documentado. Outra coisa foi o que aconteceu, uma fatalidade. Eu arrisco, aqui a gente vai para a terceira parte do vídeo, o que aconteceu, por que aconteceu, e aqui são as partes teóricas,
Quando a gente fala de limite de peso, nós temos alguns protocolos, tá? 4,5 kg é o que manda o Ministério da Saúde. Então, para muitos colegas, o marco de 4 quilos define a indicação de uma cesárea por macrosomia. Sabrina, mas meninos grandes não nascem normal? Nascem. Mas a paciente, as famílias têm que estar cientes das possíveis complicações, que uma delas foi o que aconteceu com essa criança. Risco de hemorragia para essa mãe, ela sangra mais do que devia, hemorragia pós-parto hoje é a causa que ainda mais mata mulheres nesse país. E lesão de plexo braquial, vamos destrinchar. Lesão de plexo, se eu tenho um menino muito grande para passar num oco, eu tento diminuir esse espaço entre os dois ombros. Nessas manobras, que existem técnicas muito bem direcionadas, atualizadas, a gente faz esses cursos, esses reforços, atualizações de tempos em tempos, eu tento diminuir essa distância para ver se a criança nasce por baixo. Senão eu mudo de posição, senão eu tento a via alta como a cesárea. Uma lesão de plexo significa que esse braço, ele saiu do canto. Quando ele sai do canto, eu tenho uma distócia, um posicionamento ruim do ombro. Lesão de plexo, eu tive uma lesão. Plexo braquial é uma rede de nervos que estão aqui na axila. Não necessariamente essa criança vai perder a função do braço, a movimentação, mas precisa de acompanhamento, segmento neurológico, fisioterápico, para ver essa recuperação. Parte boa, que criança tem uma recuperação assim, ó, a pele é boa. Se você vê um cortezinho numa criança, horas, dias depois já está tudo resolvido. Então, tende essa criança ter muito sucesso em relação a essa lesão. E tem coisas mais graves que podem acontecer. Pessoas morrem de parto. Se a gente for avaliar a história do mundo, o que acontecia lá atrás? Mulheres morriam de parto sem o menor exame, sem o menor preparo. As parteiras faziam tudo de maneira observacional. Agora, o que a gente pode supor, baseado, mais uma vez, na reportagem? Imagine que você é o obstetra, estou falando aqui para os colegas que trabalham com isso, dentro de uma maternidade que você de repente viu com uma criança muito grande. Às vezes não dá tempo. Então eu enquadro isso como uma fatalidade, o que aconteceu. A maior parte dos obstetras, acredite, teria feito uma cesárea se soubesse que o cheirinho de complicação iria acontecer. Mesmo que fosse uma mulher com vários filhos normais, mesmo que fosse uma mulher desproporcionalmente aos olhos, porque nem todo mundo tem acesso ao ultrassom, então você consegue ver pela medida da barriga. Então, Sabrina, pode ser que tenha tido uma falha no pré-natal? Pode. Pode ser que a gente tenha tido uma falha no ultrassom? Pode. Pode ser que a gente tenha tido uma falha na assistência na hora do parto? Também pode. Quem pode responder essas perguntas é na hora da investigação do inquérito, seja com o próprio hospital que vai avaliar, seja com o conselho, seja com a polícia. Eu não sei qual vai ser o teor, qual vai ser a esfera que essa análise vai tomar, mas acredite, bebês grandes nascem normal. Mas esse tipo de decisão, senhores, tem que ser compartilhada entre você e o médico. É exatamente o mesmo posicionamento em relação ao parto pélvico. Parto pélvico, aquele que você nasce pelos pés, pela bunda, nasce. Você faz. Você tem experiência nisso, colega? Você se sente confiante? Você se sente apto, seguro, experiente? Sim, prossiga com a sua assistência. Se não, use bem o seu discurso. Eu não faço. Não quer dizer que não seja possível. A senhora deseja que eu encaminhe para alguém mais capacitado? O que a gente pode aprender em relação a isso? Não subestime diabetes gestacional. Ela é um espectro. Ela tem doenças compensadas. É a doença que pode compensar só com dieta. É uma doença que pode compensar com insulina, que é uma injeção que a gente toma para tentar baixar, que é o padrão ouro hoje, ou até mesmo medicação, comprimido. Dentro desse espectro, desse leque, a gente pode ter desfechos, desde um bebê só grande, desde muito líquido, desde a óbito. Crianças morrem, seja por um pico de insulina, ou por um pico de glicemia, ou seja, pelas próprias complicações, como malformação no coração. Então, essa avaliação do pré-natal, ela precisa ser rigorosa, consistente e inconstante, ok?